Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui iniciando a mesa da recém-criada Rede dos Profissionais de Conservação e Restauração da Universidade Federal da Bahia. O meu nome é Mara Vasconcelos, eu sou técnica aqui na universidade e sou conservadora restauradora no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Eu estou aqui hoje com as minhas colegas Cláudia Guanais e Elis Mota, do Museu de Arte Sacra da UFBA, e Celina Rosa, que atua no Museu de Arqueologia e Etnologia junto comigo. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, e parabenizar a organização do Congresso Virtual da UFBA de 2021, esse evento que a UFBA está realizando com tanto sucesso, mesmo em tempos tão difíceis. Gostaria de agradecer também a participação aqui das minhas colegas de mesa, que toparam estar aqui hoje, para falarmos sobre a rede. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas que vieram aqui hoje nos prestigiar. A ideia da nossa mesa, como o próprio nome diz, é apresentar oficialmente a Recore, à comunidade UFBA, aos nossos colegas profissionais da área e também aos demais participantes do Congresso. Para isso, nós gostaríamos, além de mostrar e contar mais um pouco sobre a própria rede, falar um pouco também sobre o nosso trabalho de conservação e restauração aqui na universidade. Isso vai ser feito daqui a pouquinho, a seguir, pelas minhas colegas. Eu vou mostrar, então, para vocês, primeiro, quem faz a Record, quem forma a Record, né? Esse é o núcleo fundador da rede, né? Então, a rede é formada por servidoras da área de restauração e conservação da UFBA, que atuam em 3 unidades diferentes. O Museu de Arte Sacra, onde nós temos, então, a Cláudia Guanais, a Elis Marina Mota e a Sandra Teles. A Escola de Belas Artes, onde nós temos a Rosana Baltieri e a Nádia Azevedo. E o Museu de Arqueologia e Etnologia, onde temos Celina Rosa e eu. Antes de passar a palavra às minhas colegas, que vão falar, então, mais um pouco sobre o trabalho de conservação e restauração que é desenvolvido nessas 3 unidades que eu acabei de citar, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a área da conservação e restauração, sobre, afinal, o que é essa disciplina, né? O que é a conservação e restauração. Eu trouxe um conceito de um órgão que é de grande referência para a nossa área, que é o Comitê de Conservação do Conselho Internacional de Museus, que diz que a conservação e restauração é uma disciplina que compreende as medidas e ações destinadas a salvaguardar o patrimônio cultural, garantindo a sua acessibilidade às gerações presentes e futuras. Aqui é importante a gente delimitar que, no nosso caso, aqui na nossa apresentação, e quando eu for referir a nossa profissão, a gente está falando de conservação e restauração de bens culturais móveis e integrados, né? Isso significa que a gente não vai estar falando de bens culturais edificados, que são chamados bens culturais imóveis, então a gente não vai estar se referindo a patrimônio arquitetônico, nem a conservação e restauração arquitetônica, que é objeto de uma outra área de atuação, a arquitetura, né? Nós vamos estar falando aqui, então, da conservação e restauração de objetos, de coleções, de acervos, tá bem? E o profissional, então, que atua nessa área é chamado o conservador-restaurador ou a conservadora-restauradora. Sobre formação na área, né, é importante a gente saber também que, atualmente, no Brasil, a formação na área da conservação e restauração, ela pode se dar em 3 âmbitos. A gente pode ter essa formação no nível técnico, né? Um exemplo que é bastante conhecido, né, de curso técnico na área, é o curso de conservação e restauração, técnico em conservação e restauração da Fundação de Artes de Ouro Preto, em Minas Gerais. Há também a formação em nível de graduação, né, de nível superior, nível de cursos de graduação, bacharelado, né? Atualmente nós temos no Brasil 4 cursos de nível superior, graduação em conservação e restauração. Eles estão na UFMG, Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Pará. E há também algumas formações no nível de pós-graduação,
tanto o mestrado profissional, como também mestrado e doutorado. E, por fim, só para também falar só mais um pouquinho sobre a nossa área, né, a gente tem, onde pode atuar, então, o profissional da conservação e restauro, né? Basicamente, nesses 3 âmbitos, né? Então, o profissional que se forma nessa área, ele pode tanto atuar como um profissional autônomo, e aí ter seu próprio ateliê, prestar serviços, trabalhar dando consultorias, assessorias. Pode trabalhar também no âmbito da iniciativa privada, como profissional contratado, né, principalmente de empresas de conservação e restauração, e pode trabalhar também no âmbito do serviço público, né, que é o âmbito do qual vamos estar falando hoje, né. No serviço público, o profissional da conservação e restauração pode atuar tanto como docente, nos próprios cursos que que mencionei agora, e também como técnico, né, que é também o lugar do qual nós falaremos hoje à noite aqui na live, né. É importante frisar, então, que a gente vai estar falando aqui do Serviço Público Federal, né, nós somos técnicos administrativos em educação, com essa formação e atribuição específica de trabalhar com conservação e restauração. E, basicamente, além, então, de o servidor público federal técnico que atua nessa área, vai basicamente atuar com os acervos e coleções das universidades, e também dando suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, foi só uma pincelada, né, algo muito básico sobre a área, mas como a gente sabe que hoje a gente tem muitos colegas aqui da UFBA, né, e que não necessariamente conhecem a nossa atuação, e é um dos motivos pelo qual a gente também está aqui hoje, divulgando um pouco sobre a área, a gente achou que era importante contar um pouquinho para quem não está tão familiarizado com a nossa disciplina. Então, agora, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os trabalhos de conservação e restauração que são feitos aqui na UFBA, eu vou chamar as minhas colegas. Eu vou começar chamando, então, a Elis, para falar um pouquinho para a gente. Depois, né, Elis, já ia me confundir. Falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é feito na Escola de Belas Artes, mas primeiro a Elis vai contar um pouco sobre onde estão os técnicos que trabalham com a conservação e restauração aqui nas universidades, tanto aqui na UFBA, como no restante das instituições federais de ensino superior. Então, a Elis Mota, ela é conservadora restauradora no Museu de Arte Sacra da UFBA desde 2018, ela é doutoranda em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é mestra em Preservação do Patrimônio Cultural pelo mestrado profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em 2017, e graduou-se em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 2011. Com a palavra, então, Elis. Boa noite a todos e a todas. Como Mara já disse, eu vou trazer alguns números para vocês a respeito de quantos somos, né, os profissionais da conservação e restauração na UFBA e onde estamos. Inicialmente, é preciso dizer que esse é um cargo que compõe o plano de carreiras dos cargos técnico-administrativos em educação, que é o PCC-TAI, né, os famosos TAIs. E na UFBA, existem ao todo cerca de 2.400 cargos de TAI de nível D e E. E dentro dessa carreira existe o cargo de nível médio de técnico em restauração e o cargo de nível superior de restaurador área, que são, respectivamente, o primeiro, o técnico em restauração, é um cargo de nível D e o restaurador área de nível E. Então, na UFBA, temos 4 cargos de cada, totalizando 8 cargos específicos na área de conservação e restauração de bens culturais móveis integrados. Essa tabelinha é só para a gente visualizar aonde esses profissionais estão. Então, podemos ver que temos um técnico em restauração e 2 restauradores áreas no Museu de Arte Sacra. Tanto na Escola de Belas Artes quanto no MAI, temos um técnico em restauração e um restaurador área. E no Museu Afro-Brasileiro, um técnico em restauração. A seguir, eu mostro um panorama da distribuição do cargo de técnico em restauração nas instituições federais de ensino superior no país.
Ao todo, existem 42 cargos, com destaque para a UFBA, que, como eu já falei, temos 4 cargos. Já o cargo de restauradora área, que é o cargo de nível superior, existem cerca de 21 cargos nas IFES, sendo que a UFBA é a que mais possui cargos desse tipo, que, como vimos, são os nossos únicos 4 cargos de restauradores área. Vale ressaltar que esses 2 cargos, tanto de técnico em restauração quanto de restaurador área, estão em processo de extinção, porque existem 2 decretos federais que, dentre outras medidas, estipulam a proibição de concursos públicos nessa área e o provimento de vagas adicionais em concursos que venham a existir. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao longo do tempo, esses cargos vão ser extintos, porque quando eles vagarem, não haverá substituição de pessoal, a não ser pela via da terceirização. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o Núcleo de Conservação e Restauração de Obras de Arte da Escola de Belas Artes da UFBA. As restauradoras que atuam lá, a Rosana Baltieri e Nádia Azevedo, não puderam estar presentes, assim eu vou apresentar as atividades executadas por elas. O Núcleo de Conservação e Restauração de Obras de Arte carrega esse nome desde 2016. Antes de chamar assim, existia um setor de restauração na escola que, depois de um período de inatividade, voltou a funcionar em 2003 e, desde então, funciona na sala 17B do prédio Mendonça Filho, da EBA, que está localizada na Avenida Araújo Pinho, no Campus Canela, aqui em Salvador. Os trabalhos de conservação e restauração que são realizados pelo núcleo, eles estão concentrados exclusivamente em 2 coleções da EBA. A coleção de pinturas de cavalete da Pinacoteca da escola e a coleção de gessos clássicos da Gipsoteca, também dessa mesma escola. Essa coleção ela é composta por esculturas, bustos, dorsos, placas ornamentais, vasos, florões, de gesso, que são cópias de obras vindas da Europa. Algumas delas são do século XIX, que vieram para essa escola para fortalecer o aprendizado dos alunos segundo os ditames do ensino acadêmico. Aqui é um exemplo, né, do acervo da Escola de Belas Artes. Nessa foto, a gente vê parte da Pinacoteca e está sendo realizado um teste de limpeza na tela A Camponesa de Canizares, o fundador da Escola de Belas Artes da Bahia, da Academia de Belas Artes da Bahia. Aqui é a amostra que aconteceu em 2019 com obras restauradas da Gipsoteca. Bom, todo o trabalho de conservação e restauração feito pelo núcleo, ele vem de critérios da mínima intervenção e da diferenciação dos materiais. Já tem se adotado esses procedimentos há alguns anos e é uma linha que busca valorizar cada exemplar com procedimentos mínimos para fazer com que o observador tenha uma leitura de cada obra sem ocultar os danos acumulados ao longo do tempo. Dentro das demais atividades, também podemos destacar o trabalho de pesquisa, principalmente as pesquisas históricas e de materiais, e a orientação de estudantes e estagiários da escola, e tanto em pesquisas teóricas, práticas e relativas à Gipsoteca. Essa foto ilustra o trabalho na Gipsoteca, foram gessos restaurados. A seguir, podemos ver mais amostra dessa coleção de gessos clássicos, sendo que a primeira foto é uma cópia vinda da França, no século XIX. No slide a seguir, vemos o trabalho, né, de estudantes e estagiários, sob orientação das restauradoras na Gipsoteca. E essa foto é o nosso reitor e vice-reitor na abertura de exposição que ocorreu em 2018 com as obras restauradas da Gipsoteca que
que fizeram parte de uma exposição na Galeria Canizares, que tem na Escola de Belas Artes. E, para finalizar, as últimas fotos, podemos ver as restauradoras do núcleo orientando estudantes e estagiários nos projetos da Gipsoteca. Essa é a seguinte. Muito obrigada. Obrigada, Elis, pela tua apresentação. Nós vamos dar seguimento agora, chamando, então, a Cláudia Guanais. A Cláudia Guanais é graduada em Artes Plásticas pela UFBA, mestra em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA, onde defendeu em 2010 a dissertação Padrões, Cromatismos e Douramentos na Escultura Sacra Católica Baiana nos séculos XVIII e XIX. É especialista em História da Arte Sacra pela Faculdade Arquidiocesana de Mariana. Restauradora responsável pelo setor de conservação e restauração no Museu de Arte Sacra da UFBA, de 2008 até hoje, até a presente data. Participou também da equipe que restaurou, entre 1992 e 2006, o acervo de pinturas de cavalete pertencentes ao Museu de Arte Moderna da Bahia, tendo nomes relevantes como Cândido Portinari, Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral, Antônio Bandeira, Lazar Segal, entre outros artistas, e que foi realizado sob a coordenação da restauradora Maria Lúcia Silveira Lírio. Em 2007, Cláudia coordenou a restauração do forro e altar-mor da Igreja da Boa Viagem, tendo como responsável pela obra o Estúdio Argolo, de propriedade do restaurador José Dirson Argolo. Cláudia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Como ele já me apresentou, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Museu de Arte Sacra. Ele está localizado no antigo convento da Igreja de Santa Teresa dos Carmelitas Descalços. Ele foi criado através do convênio entre a Arquidiocese de Salvador e a Universidade Federal da Bahia, na gestão do reitor Edgar Rego Santos. E toda a restauração ela foi feita com a fiscalização e acompanhamento do DEFAM, que hoje é chamado, o atual IFAM, né? Tanto na restauração do conjunto arquitetônico, como também dos bens móveis e integrados. O museu foi inaugurado em 10 de agosto de 1959, com a finalidade de preservar a arte sacra luso-brasileira do século XVI ao século XIX. Bom, aqui eu trago essa imagem, que é uma pintura, óleo sobre tela, de Oscar Caetano, de 1962. Essa é somente para mostrar, para quem não conhece, o belíssimo museu, né, que hoje abriga, o belíssimo convento que hoje abriga o Museu de Arte Sacra. Então, para quem não conhece, pós-pandemia, já é um belo passeio. Bom, as restaurações no período da inauguração, a parte arquitetônica ficou sob a responsabilidade de Vladimir Souza, do arquiteto Vladimir Souza. Já a restauração dos bens móveis integrados ficou sob a responsabilidade do restaurador João José Rescala e equipe. Nessa equipe, nós temos que citar Liana Gomes Silveira, que é pioneira no restauro na Bahia, e teve vários discípulos, né? Ela repassou, ela estudou na Bélgica, trouxe conhecimento, trouxe materiais. Então, é uma grande referência para todos os restauradores. E o artista Ivan Lopes, que também é um artista que tem uma grande referência na Bahia. E, além disso, tinha José Magalhães, o Adilson Dias e o Hélio Dias como auxiliares. Então, essa era a equipe que trabalhou na restauração em 1959. Então, eu trago a foto do Rescala, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1910 e morreu em Salvador em 1986. E ao lado eu trouxe a foto também de Liana e a sua equipe. Essa foto é de 1960, é uma foto do acervo da família, e ela realmente é importante frisar que ela não só
foi responsável pelo acervo, como em alguns momentos Liana participou, foi diretora, né, do Museu de Arte Sacra. Esse trabalho eu acho fantástico, fiz questão de trazer para que a gente já comece a ver o critério que se adotou na restauração desses bens móveis integrados. A gente tem que considerar que isso foi na década de 50, final de 50, né? E o restaurador Rescala, com a supervisão do Edson Mota, ele faz já essa intervenção que nós chamamos o restauro crítico, né? Ou seja, toda a intervenção ela é visível. Você vê que não há reintegração estética, onde deixa todo o entalhe, onde há intervenção aparente, a madeira está aparente. Então, eu considero um dos grandes ícones da nossa restauração aqui na Bahia, é esse altar do transéptico da Igreja de Santa Teresa. Bom, um breve histórico, agora vou focar no ateliê de restauro, tá? Eu fiz essa breve passagem do museu e agora passo para o restauro. Bom, esse breve histórico é o seguinte: entre 1960 e 1979, Liana Silveira ela ficou sendo responsável pelo acervo. Em 1979, o ateliê foi desativado e ficou apenas um técnico fazendo a manutenção, a limpeza da prata, imunização do mobiliário, das imagens policromadas. Em 1980, a reativação do setor, e agora com a restauradora Selma Silveira Daneman e o professor José Dício Argolo, junto com Antônio Conceição Matias e o Ferreira Barreto, como auxiliares. Em 1997, há o concurso público com a contratação de 3 restauradores. Atualmente, o quadro do ateliê, isso antes do Covid, tá? A gente está falando tudo isso antes do Covid, porque quando a gente fala, por exemplo, do estagiário voluntário, era uma outra realidade, né? Bom, então, nós temos, da universidade, temos 2 restauradores área, que é nível superior, eu e Elis. Temos o técnico em restauro, que é Sandra Teles, e todo o restante da equipe são terceirizados. Auxiliar de restauro, auxiliar de carpintaria, são terceirizados pela FAPEX, e temos 3 estagiários de projeto permanecer, e estagiário voluntário, nós temos 2. Tínhamos 2. Bom, qual é a atribuição do setor dentro do museu? Basicamente, a conservação e restauração do acervo. Esse acervo a gente tem que chamar a atenção, que é dos bens móveis e integrados. Restauração de peças de outras instituições, através do regime de comodato. E aí nós temos, podemos citar a Igreja do Pilar, Catedral Basílica, Igreja da Ajuda, Convento do Desterro. São várias igrejas, instituições que nós restauramos a peça, sem nenhum custo para a instituição, e, em contrapartida, essas peças ficam um período exposta no museu. Então, ganha a instituição e ganha o museu por estar expondo verdadeiras pérolas da arte sacra baiana. Bom, desenvolvemos pesquisas, principalmente com alunos em trabalhos de conclusão de curso, inclusive um dos últimos foi apresentado em congresso. Acompanhamento de alunos de museologia em disciplinas, eu vou mostrar lá adiante. Acompanhamento também de alunos da Escola de Belas Artes. E também fizemos, ao longo desses anos, cursos de aperfeiçoamento. Aqui está o ateliê, né? Com uma visão geral, com algumas obras sobre as mesas. Nós trabalhamos essas 2 mesas grandes, onde a gente pode trabalhar com telas, com as imagens que são monumentais, são retabulares grandes, né? E precisamos realmente de um espaço muito grande.
Essa coleção, inclusive, é da Catedral Basílica, ela foi restaurada no museu, em torno de 30 imagens. Algumas já foram, inclusive, devolvidas para a Catedral e hoje estão no Palácio Arquiepiscopal, e algumas continuam no museu. É uma coleção fabulosa. Bom, eu vou falar em relação ao acervo do museu, eu não vou me deter, porque realmente é muito trabalho que a gente perderia aqui, é uma live só para isso. Mas eu vou falar do projeto Permanecer, da importância desse projeto, não só para os estudantes, como para o museu. Esse projeto Permanecer, para quem não conhece, é para alunos que estão em condições difíceis, né, financeiras, e através de uma bolsa ele se mantém na universidade e prestando, fazendo estágio em alguma instituição. Então, todo ano nós submetemos projetos, se os projetos são aprovados, a gente ganha os bolsistas. Então, nós sempre colocamos projetos e sempre temos, né, bolsistas e todos, assim, alunos excepcionais. Então, eu posso citar aqui um dos grandes trabalhos, eu não vou botar um por um, porque senão vai demorar bastante. Então, um dos trabalhos foram esses retábulos do claustro, está em processo, a parte das portas da mesa já foram todos os 4 retábulos foram restaurados, falta agora as telas com as suas respectivas molduras e a parte do intradorso do arco. É um trabalho fantástico, já tem 2 ou 3 anos que nós estamos submetendo o projeto e sempre a gente trabalhando em cima disso. É um trabalho longo, lento, quem trabalha com restauro sabe o quanto isso é demorado. Pode passar. Bom, outro projeto também do Permanecer, que foi muito interessante, está sendo interessante, essa restauração dos azulejos do coro. Eles estavam com problemas gravíssimos, perdendo, inclusive, toda a parte do vidrado, né? E aí nós convidamos a restauradora de azulejos da Bahia, Zeila Machado, especialista em azulejos, e ela, generosamente, ela nos deu uma consultoria de graça, porque não tinha recursos para pagá-la, e através dos bolsistas nós fizemos esse projeto e que, felizmente, está em andamento e já em fase quase de final, né? Os painéis das laterais já estão prontos, apenas esses painéis que estão com a parede externa estavam mais complicados, eles ainda estão em processo. Infelizmente, teve que parar por conta do Covid. Pode passar. Aqui também esses altares, as mesas dos altares colaterais da Igreja de Santa Teresa, foi também através do projeto Permanecer, já foram concluídos, aqui eu trago a foto do processo, mas já estão concluídos. Eles estavam com problemas gravíssimos na sua estrutura, com galerias, com a fragilidade da estrutura, inclusive pondo em risco mesmo. Então, foi feito um trabalho, um projeto, e, felizmente, conseguimos concluir todo esse trabalho. Vale a pena ressaltar aqui que essa garota que está do lado direito, uma restauradora italiana, foi através de um intercâmbio que ela esteve no museu, e foi uma troca fantástica de experiência, ela trouxe muita informação e ela ficou fascinada com todo esse acervo e com todo esse trabalho que nós temos hoje no museu, que temos no museu, né? Pode passar. Aqui também foi um projeto Permanecer, foi o altar da Nossa Senhora das Mercês, ele também estava muito comprometido, teve que ser desmontado, e através da Permanecer, nós conseguimos estudantes da disciplina de restauro, normalmente a gente pega esses alunos da disciplina, e aí eles trabalham como auxiliar, ajudando na parte de nivelamento, limpeza. Eu tenho que deixar bem claro que
Aliás, eu tenho que deixar claro duas coisas. A primeira é que os alunos não têm nenhuma autonomia para fazer o trabalho sozinhos, e a segunda é que nós, enquanto museu, nós não temos nenhuma pretensão de formar restauradores. Como Mara disse no início, né, tem escolas hoje, curso de graduação com essa pretensão. Então, qual é o nosso propósito? E que a gente tem atingido isso de uma forma que tem me deixado muito feliz. Primeiro, é despertar nos estudantes essa valorização do patrimônio histórico, né? E segundo, despertar também o interesse pela profissão. Já tem casos, inclusive 2 estagiárias já foram para a UFPEL, né? Uma já está, inclusive, concluindo o curso. Então, isso me deixa feliz, nos deixa, né? Não é só a mim, deixa toda a equipe do museu extremamente feliz, né? De saber que nós, enquanto museu, enquanto ateliê de um museu universitário, nós estamos cumprindo com o nosso papel, né? Então, isso já é o suficiente para comemorarmos, né? Aqui é o nosso apoio que damos às disciplinas. Um é o curso de museologia com a professora Cibélia, né? Ela, antes do Covid, a gente brinca, fala o AC, né? O antes do Covid, ela, todo semestre, ela leva os alunos, ela pede o ateliê que acolha os alunos, e aí esse trabalho nós fazemos de uma forma conjunta. É um trabalho onde os alunos fazem um diagnóstico, fazem uma proposta de tratamento, fazem uma ficha onde eles têm acesso a todas as informações das obras, é um trabalho conjunto, inclusive com a documentação. Então, é um trabalho muito bacana e espero que continue pós-Covid. E aqui do lado direito também tem a disciplina do professor Dr. João Dahnemann, que é da disciplina EBA 132, Conservação e Restauração de Obras de Artes 2, que todos os anos, todo semestre, aliás, desculpe, todo semestre ele passa 3 a 4 semanas dentro do ateliê com os seus alunos, e ele sistematicamente está presente, acompanhando os alunos. O ateliê entra como suporte, mas toda a orientação é dele em relação à ação dos alunos com pequenas, não é nem intervenções, mas com práticas de conservação, limpeza, higienização, identificação de descolamento de policromia, enfim. Então, nós demos esse suporte para essas 2 disciplinas da UFBA. Além, também já houve, inclusive, de estudantes de pós-graduação de arquitetura, que também nós acolhemos, teve um trabalho fantástico. Bom, aqui alguns cursos que nós fizemos, né? Um foi sobre o Rentello, com o italiano Gianmario Finadri, restaurador, e com o professor José Disso Argolo, também restaurador, professor da UFBA. Esse curso foi muito interessante, reuniu, além de profissionais de instituições aqui de Salvador, vieram pessoas de outros estados. E à direita nós temos também um curso com o Gianmario Finadri, sobre reintegração cromática, onde ele aplica várias técnicas de reintegração e assim a importância eu acho tão bacana, porque vem pessoas, né, veio do Rio, veio de Brasília, veio de Minas Gerais. Então, assim, é muito legal a gente, enquanto museu, também cumprir esse papel. Bom, aqui eu falo rapidamente de algumas parcerias que a gente faz com algumas instituições, né? Uma é com a Escola de Veterinária. Infelizmente, como com a história da Covid, eu estou sem o nome da técnica que me acolheu generosamente, e eu peço desculpas, porque realmente eu não pude conseguir o nome dela, mas, assim, agradeço, porque ela foi extremamente generosa e abriu as portas mesmo do
laboratório, para quando todas as vezes que quiser e precisar fazer raio-x nas imagens, né? Nós utilizamos esse método, para quem não conhece, que é para uma intervenção mais segura. Pode passar, Ana. Essa parceria com a SUMAI foi feita pela restauradora Liz Marina. Ela conseguiu que eles fizessem palestras de segurança de trabalho e a coleta de resíduos químicos. E aí foi muito legal, porque reuniu todos os funcionários do museu, como também, né, o pessoal da limpeza, e foi bem interessante essa parceria. E pode passar, Mara. Dessa parceria resultou essa coleta de resíduos químicos, que projeto também da Alice, e onde nós guardamos, né, todos os resíduos desses invólucros plásticos, inclusive isso foi uma orientação da própria SUMAI. Eles são etiquetados e guardados num determinado local. De tempos em tempos, os funcionários da SUMAI, junto com a empresa, né, passa no museu e faz a coleta desses resíduos químicos, não só de resíduos químicos, como também dos cortantes, né, bisturis, lâminas, etc. Pode passar. Aqui também é uma parceria muito bacana com uma disciplina do curso de medicina, e essa já, se eu não me engano, é a terceira turma, e toda a turma ela faz uma vivência dentro do ateliê e aí identifica os riscos que envolvem nossa profissão. E desde a questão da forma de sentar, como, né, até a parte mesmo dos produtos químicos, que são mais agressivos, e aí eles apresentam, no final da disciplina, sugestões. Algumas sugestões, inclusive, nós já acatamos. Então, minha fala termina aqui. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Cláudia. Vou chamar agora nossa última participante da mesa, a Celina Rosa. A Celina é licenciada em Desenho e Plástica pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, tem especialização em Fundamentos do Ensino da Arte pela Escola de Artes da Universidade Federal do Paraná, possui curso técnico em Conservação e Restauro pela Fundação de Artes de Ouro Preto, e atua como técnica em restauração no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA desde 2012. Celina vai contar um pouquinho, então, para a gente sobre o MAI. A fala é sua, Celina. É isso aí. Boa noite, então. Eu vou falar, então, um pouquinho do MAI, né, o Museu de Arqueologia e Etnologia e Arqueologia da UFBA, né? Logo em seguida eu dou continuidade falando um pouquinho da rede, né? Então, logo aí nessa primeira imagem, vocês estão vendo a fachada do prédio onde nós estamos localizados, né, no Pelourinho. Esse museu, ele tem um documento que atesta a sua concepção em 1969, né, porém ele data da sua inauguração aí nesse espaço desde 1983, né. Sendo assim, peço para a Mara, então, passar para a próxima imagem, e eu venho falar agora, abrir um parênteses na minha fala, porque ela vai linkar lá no final, quando eu voltar para falar da rede, dessa nossa localização, né? Para quem conhece Salvador, é fácil entender que nós estamos localizados ali no centro do Pelourinho, né? Mas para quem não conhece, aqui tem um mapa, onde no canto superior da imagem, no primeiro círculo, é onde nós estamos localizados, né? Ali no Pelourinho. Logo embaixo, tem um outro círculo maior, né, no oposto da imagem do museu, ali é onde tem um campus de Ondina, que é onde se concentram a maior parte dos cursos da universidade, né, então a vida acadêmica mais intensa, ela está nesse entorno ali de Ondina, Federação, São Lázaro, né, e aí, voltando lá para o museu, o que eu quero chamar a atenção para isso é que nesse espaço onde tem o Museu de Arqueologia e logo do ladinho é o MAIS, né, o Museu de Arte Sacra, nós não estamos inseridos nesse contexto, né, de alunos, professores, né, então nós estamos um pouco isolados dessa vida acadêmica, né. Logo,
logo mais abaixo, nós vamos encontrar ali, então, a Escola de Belas Artes, e aí eu chamo a atenção, porque a Escola de Belas Artes, ela não é um museu, mas ela é um pavilhão de aulas, né, então ali, nesse espaço da Escola de Belas Artes, ali a gente já tem um pouquinho mais dessa vida acadêmica acontecendo, né, nós temos ali do ladinho a Escola de Teatro, a Escola de Música, mas ainda assim, não é uma vida intensa, né, com discentes, docentes, técnicos administrativos. Mas isso é só para chamar a atenção, já que eu comecei falando da localização, e isso vai fazer mais sentido quando eu voltar a falar da rede. Mas aproveito agora o momento, então, para convidar essa comunidade UFBA, porque tanto técnico como docente, discente, eles têm entrada gratuita nesses equipamentos, né? Então, quando a vida for possível novamente interagir, quando for possível novamente visitar os lugares, encontrar as pessoas, então vão conhecer esses lugares, vão dialogar com esses lugares, porque esses lugares são lugares de diálogos, né? Então, é através dessa troca que a vida acadêmica, né, pode continuar acontecendo. Então, fica aqui, né, além de demonstrar esse afastamento físico, né, o convite para que, né, esses equipamentos sejam mais visitados por nossa comunidade, né, e também pelos que não fazem parte da nossa comunidade. Então, vamos lá, seguindo, fechando esse ponto, seguindo aí, eu vou, então, falar sobre o tipo de acervo que compõe o MAI, né? Então, como o título do museu diz, né, nós temos um acervo arqueológico e um acervo etnográfico. Esse acervo, por si só, ele é um acervo muito volumoso, né, volumoso em quantidade. Se a gente for pensar aqui, o acervo etnográfico, ele se compõe por volta de 700 peças. Já o arqueológico, eu não tenho como precisar no momento o volume dele, a quantidade, até porque ele está em processo, né? Então, o que eu posso dizer é que até o momento nós temos uma estimativa aí de 300 mil peças, né? E que isso ainda não está nem na metade do caminho. Então, esse número provavelmente vai ser um número muito superior a isso. Então, só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do acervo que eu e Mara, no caso, né, que trabalha nesse museu, tem nas mãos nesse sentido da conservação. E aí também chama atenção para uma característica comum dos dois acervos, né, que é a diversidade de materiais, né, essa diversidade de suportes. E então, eu não tive como mostrar todos, mas aqui tem um pequeno recorte, no próximo slide, né, e vocês vão poder ver um pouquinho desses suportes. Então, do acervo etnográfico, a gente tem aqui uma plumária, né? Nós temos aqui uma cerâmica, e do lado aqui nós temos uma máscara etnográfica, né, de coruja, e que ela o principal elemento que chama atenção é a fibra vegetal. Porém, logo nessa máscara também já chama atenção para uma outra questão, que é a mistura do material no mesmo objeto. Então, essa máscara, ela apresenta aqui pelo menos 2 tipos de fibra vegetal. Ela apresenta no seu topo, como ornamento lá em cima, né, plumárias. Ela apresenta uma resina, tem semente, na sua estrutura interna tem madeira. Então, a diversidade, além, né, de quantidade de objetos, também um único objeto, ele pode também apresentar uma diversidade nesse material, e isso tem uma ligação muito direta com o nosso trabalho na conservação, né, entender esses materiais. E aí, e também, aqui tem poucos suportes, mas também chamar a atenção que dentro desse acervo também nós vamos encontrar outros tipos de suporte, né, como têxteis, como sementes, aqui que eu já tinha falado, né, bambu, entre outros tantos. Passando, então, aqui vocês também podem ter uma noção do acervo arqueológico. Aqui também há mais algumas cerâmicas, essas são pequenininhas, mas a cerâmica, ela também vai variar muito em tamanho, né? Nós temos peças maiores, como as urnas funerárias. Aqui do lado nós temos uma louça, logo em cima nós temos um lítico, e esse lítico eu chamo a atenção porque ele é o símbolo do museu.
Logo aqui do outro lado, nós temos um também do remanescente humano. E eu só queria também dar o crédito, no slide anterior, as fotos foi de nossa bolsista Laís Oliveira, né, que trabalhou conosco durante bastante tempo, e parte dessas fotografias aqui é da Mara Vasconcelos, que está aqui conosco. Então, vamos seguindo. Pronto, falando disso, né, e aí pensando que nós temos em mãos um acervo dito científico, né, aí eu vou pensar agora com vocês aqui a questão de como que o conservador e restaurador atua nesse contexto, né. Então, pensando nesse conceito da conservação maior, e dentro dele da conservação preventiva, conservação curativa e da própria restauração, né, o nosso trabalho ele está muito mais baseado na conservação preventiva, né, de tentar reduzir os danos antes de provocar, reduzir os possíveis danos, né, antes que eles se tornem danos, vamos dizer assim. Então, mas também não é só na conservação preventiva, e por isso eu trouxe aqui essa imagem dessa primeira imagem aqui, onde tem um material em palha, né, ou em fibra vegetal, que quando nós chegamos ao museu, ele então estava bastante deteriorado, apresentando insetos xilófagos, apresentando muitas sujidades, né, a fibra, ela estava quebradiça, né? Então possivelmente essa peça não existiria mais. Então naquele momento nós pensamos como atuar nessa peça, e sim, tivemos que então atuar né, eu digo aí que não foi nenhuma restauração, mas também ela não foi somente uma intervenção curativa, né? Então eu digo que a gente estava ali no limiar, no limite, né? E aí nós fizemos algumas intervenções, uma intervenção de costura, né, de desinfestação, para que essa peça, né, pudesse novamente voltar para as exposições e ter o uso dela dentro do museu. Do outro lado, aí também pensando nessas ações que o conservador tem dentro desses acervos ditos científicos, né, que é, então, uma bandeja com alguns fragmentos de uma louça, ou louça ou faiança, não sei bem agora, mas pensando também nas nossas atividades enquanto conservador, por exemplo, numa higienização, numa possível higienização, né? Quando a gente pensa em higienizar, né, como a palavra indica, é uma limpeza, né, que ela pode ser uma limpeza mecânica, uma limpeza química, e geralmente a gente faz uma limpeza pensando em remover sujidades, mas então nós temos aí uma bandeja com alguns fragmentos e também com um pouco de sedimento, né, e pensando que esse acervo é um acervo que produz pesquisa, né, pesquisa científica, produz conhecimento sobre ele, até que ponto esse sedimento ele é sujidade ou ele é informação para produção de conhecimento desse material. Então fica aí, né, a gente sempre tem que trabalhar dialogando, né, o conservador dialogando sempre com as necessidades do próprio acervo. Então, dito isso, né, como as colegas já pontuaram, da questão da mínima intervenção, o nosso trabalho está ali na mínima da mínima da mínima, né, o mínimo possível que a gente possa interferir no objeto, para que a gente não interfira na informação que pode produzir um conteúdo sobre ele. Aí, quando a gente tem ali a questão da sustentabilidade no nosso trabalho, é que também, como já foi mostrado aí pelas meninas, muitas vezes nós trabalhamos com produtos químicos, né, nós estamos trabalhando com produtos que muitas vezes causam, eles são ruins tanto para a nossa saúde, quanto quanto a questão da poluição, né? Então, assim, nós estamos estudando, estamos testando alguns materiais para reduzir também um pouco desses danos na nossa saúde, né? E também pensando em outras questões, né? Nós trabalhamos com material etnográfico, muitas vezes é uma indumentária, é um objeto e aí também tem uma outra questão que, em geral, vamos dizer assim, os donos desses materiais, né? Dessas indumentárias, eles ainda são
vivos, né? Ou se não eles, os filhos, os netos. Então, até que ponto, né, essa interação, a gente tem que pensar o limite de colocar um veneno numa peça dessa, né? Então, a gente vem aos pouquinhos aí tentando dialogar com o acervo, que na verdade é isso, né? É um diálogo que a gente tem que fazer constantemente com o acervo. E aí vem o meu próximo parênteses na minha fala, que é a questão desse desafio, né? Por que que eu coloquei aí essa palavrinha? Porque, e aí pensando nos cursos, né, que Mara pontuou os cursos, geralmente as formações, eu digo também a minha formação, ela está muito em determinados suportes, né? Então a gente vai ver muito a madeira policromada, a pintura de cavalete, o suporte em papel, porém a gente tem pouca informação sobre esse tipo de acervo científico, né? Então, assim, eu sempre digo que eu saí do curso, eu sabia a umidade relativa ideal e a temperatura ideal, mas aí eu chego no museu onde o acervo, ele não tem nada de ideal, né? Então, a reserva técnica, às vezes, bate 80% de umidade relativa, e isso não é ideal para a minha peça. Então, a gente tem aí, nesse caminhar da gente, esse desafio de aprender a conciliar os nossos conhecimentos, né, dessas formações com as nossas práticas diárias e conhecendo também como se comporta esses materiais nesses espaços, né? E aí eu vou seguindo, né? Eu vou seguindo para o próximo slide. E falar que as nossas ações, a ação do conservador e restaurador, ele não se restringe só em ficar sentadinho, né, na mesa lá com a sua peça, principalmente inserido dentro de uma universidade, né? E aí, e também inserido dentro de um museu, né? Porque poderíamos estar apenas num ateliê, mas nós estamos também nesse espaço museal, né? Então, uma das primeiras ações que nós pontuamos aqui é esse apoio às ações da musealização. E aí eu venho chamar a atenção o quanto que é importante a participação desse profissional desde o início das ações, né? Quando se pensa numa exposição, inicia-se o projeto com a participação do conservador, né? Para que possa minimizar os danos, possíveis danos, num ambiente expositivo, né? Então, aí também a pesquisa, né? Nós realizamos pesquisa, não se faz conservação e restauração sem pesquisa, não se faz conservação e restauração sem conhecer os seus objetos, né? Então, é necessário, e isso a gente faz constantemente nas nossas atividades. E aí vão entrar também os bolsistas, né? Que interagem com a gente, e aí chamando atenção para o MAI, né? Há pouco tivemos uma pesquisa muito importante no qual nós conseguimos identificar materiais de pelo menos 2 coleções etnográficas, né? Isso é muito importante para a gente, porque não adianta saber só que é fibra vegetal, né? A gente tem que saber que fibra é essa, que planta vem aquela fibra, então a pesquisa ela é constante. A questão da extensão, dos cursos de extensão dentro da universidade, também é uma constante no nosso ofício, né, no nosso trabalho laboral no museu. Então, durante esse tempo que nós estamos no museu, já desenvolvemos pesquisa de conservação em material fotográfico, em material arqueológico, e aí eu chamo a atenção porque que nós fizemos um curso de conservação em material fotográfico, porque dentro do museu ele não tem apenas esses 2 tipos de acervo, né? Então, esse acervo, ele acaba também surgindo documentação, né? E aí a documentação vai vir fotografia, negativos, e uma série de coisas que vão acompanhando eles, que esse material também faz parte do acervo deste museu. E aí, finalizando essa parte aqui, também a gente recebe muitos bolsistas, né, que agradecemos imensamente a eles, né, e fazemos essa orientação, também a orientação de alguns estudantes que buscam o museu para os seus estágios também curriculares. Aqui algumas fotos de alguns bolsistas, né, e alguns trabalhos e alguns projetos que desenvolvemos junto com eles, né, então aqui tem uma primeira foto da reserva técnica,
Na outra também temos o trabalho da fotografia, que foi feito pela Laís, né, lá junto com a gente teve que improvisar e fazer um laboratório fotográfico, né, agradeço muito a ela por isso. Ali em cima temos os meninos da pesquisa, né, e embaixo também um trabalho no laboratório na reserva de arqueologia, né. E aí, seguindo, nós temos, então, a gente, né, as conservadoras, Celine e Mara, também ali fazendo alguns cursos, ao longo desses 8 anos que nós estamos aí no museu, e aqui do ladinho eu chamo a atenção para essa imagem, onde nós recebemos, então, aí o Marcelo Camaiurá. Eu vou pescar aqui o nome para que eu não erre, só um minutinho que eu vou pescar aqui, o Marcelo Camaiurá, o Auacamu Camaiurá, o Caluiá Camaiurá, que são pesquisadores, né, e que nos visitaram o ano retrasado, né, o ano passado parece que não existiu, mas o ano retrasado, e nós, era uma expectativa muito grande para esse encontro, né, para que a gente tirasse dúvidas dos materiais, né, afinal de contas, são eles os donos desses objetos, né. Então, vamos passando também. Passando aqui, então chego aqui, então, na Recore, né, que é o propósito dessa mesa, né, e eu não posso chegar aqui na Recore sem retornar às falas que foram ditas até aqui, né, porque, na verdade, essa rede é um pouco de tudo que foi dito, né, começa lá com Mara falando dos cursos que existem no Brasil, aonde nós, conservadores e restauradores, podemos atuar, aí passa pela fala da Elis, que traz esses dados de onde nós estamos dentro da UFBA e dentro das IFES, né, das IFES pelo Brasil afora, e por aí vem também fazendo esse apanhado desse nosso trabalho que nós realizamos em cada laboratório, né, individualmente. E aí, eu também volto na minha fala lá, quando eu disse que nós estamos deslocados, né, nesse sentido dessa vida acadêmica, porque chegamos numa palavra que passava na cabeça de todas nós quando nós falávamos da nossa função dentro da UFBA, que é essa palavrinha aí, invisibilidade. E aí, pensando nessa palavra e me perguntando o porquê que nós nos consideramos invisíveis, né? E percebendo que, como vocês viram, esses trabalhos eles não são invisíveis, né? Tudo que se passa na Escola de Belas Artes, no MAIS e no MAI, há uma grande interação, mas para quem que nós somos invisíveis, né? E aí eu volto lá na fala da Elis também, que ela fala, nós somos técnicos administrativos em educação, e somos mais de 2.000 dentro da UFBA, só dentro da UFBA, só que dentro dessa categoria, nós somos uma subcategoria muito pequenininha, só de 8 técnicos dentro da UFBA. Então, e aí, dentro dessa grande categoria, o nosso trabalho, ele é diferenciado, né? Então, essa nossa prática diária, muitas vezes ela não é conhecida pelos nossos colegas dentro dessa grande comunidade, que nós estamos totalmente deslocados desse espaço físico, né? Então, eu acredito que essa palavra que passa na cabeça de todas nós, é justamente disso, não é reconhecimento dentro da nossa comunidade de UFBA, mas eu acho que é um conhecimento, né, a falta desse conhecimento das nossas atividades, do nosso fazer, de onde nós estamos trabalhando. E aí foi quando que em agosto do ano passado, também em virtude por conta dessa pandemia, nós conseguimos, então, nos reunir virtualmente, né, remotamente, e demos início, então, a isso que nós chamamos de Recore, né, que é essa rede de conservadores e restauradores dentro da universidade, dentro da UFBA. E pode passar, Mara? E aí, nessas conversas, nós então chegamos neste ponto, que é pensar as nossas funções dentro da universidade a partir dos nossos cargos, né? Afinal de contas, nós somos poucos e seremos ainda menores, por quê? Menores em quantidade, né? Porque, como vocês viram a Elis dizendo, o nosso cargo é um cargo em extinção, né?
Então, a cada vacância, a cada saída, é menos um, né? Não vai haver mais um, sempre vai ser menos um de nós. Então, pensando nisso, pensando nessas questões que envolvem os nossos cargos, os nossos trabalhos, porque a gente pontuou aqui 3 equipamentos de acervos, mas a UFBA, ela é repleta de acervo. Você olha para uma parede no PAF 1, você vai encontrar uma tela de um grande pintor. Né? Então, a UFBA ela é repleta disso. Então, ela tem apenas 8 técnicos para cuidar de acervos, né? Técnicos que eu digo, formados na área para cuidar desse acervo. Então, e a cada dia, acho que bem um pouquinho mais para frente, mas vai ser menor. Então, discutir essas questões, né? Então, como é que a gente discute essas nossas questões que passa pela formação, que passa por onde nós estamos, que passa pelo nosso trabalho diário, né? Então, a gente resolveu, então, fazer essa rede. Nessas discussões, nós, então, fizemos um nosso projeto base, né? E daí o nosso objetivo geral é justamente esse: fortalecer a atuação dos tais ocupantes de cargos de restaurador e técnico em restauração da UFBA. E aí digo também que a nossa intenção é ter como base dessa rede justamente os ocupantes deste cargo, né? Justamente por uma questão de fortalecimento e pensar nas questões que estão envolvidas neste cargo. Né? E aí, pode passar, Mara, e como é que pensamos em fazer esse fortalecimento, com que essa nossa rede siga em frente e sim nos fortaleça, quanto profissionais, quanto pessoas, né, e como trabalho, né, diário dentro desses lugares onde nós estamos, né? Então, aí tem o compartilhamento de informações, como vocês viram, cada uma de nós aqui tem uma formação, tem uma experiência, trabalha em uma área diferente, são muitos os materiais que nós trabalhamos, então não adianta a gente ficar quietinho lá no nosso ateliê trabalhando, né, pensando que a gente sabe tudo, por que não, né? O restaurador, na verdade, é uma área de trabalho do compartilhamento de informação, porque, inclusive, ontem, o professor Mário Mendonça, né, estava pontuando o quanto que ele precisa do químico, do físico, do biólogo, e é exatamente isso, nós precisamos de todos esses profissionais, porque para conhecer a matéria, o material que nós trabalhamos é a partir desse conhecimento, que a gente não tem, né, o conhecimento todo da química, da física, da biologia, né? Então, justamente isso, esse compartilhamento de informações, a partir daí a realização de pesquisas, e aí eu chamo uma outra atenção aqui, que é muito importante também falar, que é a formação da nossa rede. Nós temos uma doutora, uma doutoranda, 2 mestras, 2 especialistas, então, assim, a pesquisa já está nessa rede, naturalmente, e aí também já lanço mão que, com o lançamento dessa rede, a gente também já lançou a ideia do laboratório, na verdade, não ideia, que já está sendo realizado, de um laboratório de pesquisa, né, onde a gente possa, então, aí, fazer as nossas pesquisas dentro da área de atuação, até porque, apesar de sermos técnicos administrativos, e dentro da universidade achar que só o professor ele faz pesquisa, não, mas o técnico também faz pesquisa, e como eu disse, essa área que nós trabalhamos é uma área que precisa de pesquisa para ser executada, né? Fomentar a capacitação, então incentivar os cursos, para que a gente tenha formação também dos nossos alunos, como a Cláudia mencionou, né? Então, é importante também trazer pessoas de fora para fazer cursos, para falar, né? Como está logo abaixo, a realização de eventos. Então, esse é o nosso primeiro evento, esse é o nosso lançamento, mas a gente espera, né, produzir os nossos próprios eventos e convidar pessoas também para isso. Logo embaixo, a gente tem a divulgação da conservação e restauro nas unidades e estabelecer parcerias com outras unidades e profissionais. Então, eu volto a dizer, né, o conservador e restaurador, ele precisa de muitas áreas, então a gente precisa, sim, do biólogo, do químico, do físico, né? Então, nós estamos inseridos numa universidade que tem esses cursos, né, aqui dentro da universidade. Então, por que não estabelecer essas parcerias, né? Também as parcerias com os profissionais, nós temos museólogos, nós temos bibliotecários, nós temos diversos materiais que dialogam diretamente com o nosso trabalho, com as nossas formações. Então, a gente divulgar, falar sobre isso,
e também para que as pessoas conheçam e estabeleçam essas parcerias. E aí eu chamo a atenção também, a Cláudia, ela mostrou um exemplo da necessidade de fazer um raio-x, né? Tirar um raio-x de uma peça. Onde que se tira um raio-x se não for num ambiente hospitalar, né? Então, volto a dizer, né, nós precisamos de muitas áreas que muitas vezes nem são imagináveis na cabeça de uma outra pessoa, né? Mas só a gente mostrando as nossas necessidades, mostrando os nossos trabalhos, é que essas áreas vão poder entender e também nos abraçar, né? E também saber como podemos, é uma rede colaborativa, né? Então a gente recebe, dá também, como é que a gente faz essa troca, né? E por último, e aí eu já deixo já a brecha, que é fortalecer vínculos com profissionais da conservação e restauro de outras IFES. A Elis trouxe o dado que somos mais de 60 profissionais dentro das IFES, né, pelo Brasil afora. Então, se aqui somos 8, com tanto conhecimento para compartilhar, imagine no Brasil com mais de 60, né? E volto a dizer também, somos 60, mas com o caminhar do tempo, seremos sempre menos, né? Então, se a gente faz essa rede funcionar, essa rede girar, nós vamos nos fortalecer, vamos, né, também ver como que podemos mudar essa configuração, né, de distinção. Eu me sinto até um bichinho em extinção, assim, o profissional de conservação e restauro está em extinção, né, dentro das IFES. Então, aí eu deixo, então, essa é a minha última fala aqui, né, e deixo então aberta, né, lançada essa rede e aberta essa possibilidade de parcerias, né, é justamente isso, a gente, além das nossas discussões, a gente busca também parcerias para que essa rede, né, tenha vida longa e siga em frente sempre forte, é isso aí. Obrigada, Celina. Muito obrigada pela tua fala, por me representar também na fala a respeito do museu. Obrigada novamente a Elis e a Cláudia. Eu queria só fazer alguns comentários rápidos a respeito da fala das minhas colegas, né, para depois, a gente já está faltando cerca de 20 minutos para terminar, e aí a gente vai abrir para perguntas, colocações, discussão. Eu queria ressaltar 3 pontos que eu acho fundamentais a respeito dessas falas, né? O primeiro é sobre a diversidade dos acervos, a diversidade das coleções, a diversidade do patrimônio universitário, né? Que a gente viu, hoje nós mostramos aqui 3 unidades, né? E vocês já viram a quantidade, a diversidade de obras e de objetos, né? E isso não é nem uma pequena parcela do que existe hoje de bens culturais dentro da UFBA. E essa diversidade, ela gera também, né, uma diversidade de acervo, gera uma diversidade de demandas e uma diversidade de desafios para todos nós que trabalhamos com a conservação e a restauração, né? Desafios que por vezes são semelhantes e por vezes, em função dessa diversidade das coleções, são também muito diferentes, né? E eu queria ressaltar também, em segundo lugar, a importância, né, dos projetos que a gente viu aqui sendo mostrados hoje, a importância dos profissionais de conservação e restauração, dos setores e laboratórios de conservação e restauração nessas unidades, para o ensino, pesquisa e extensão dentro da UFBA, né? A gente viu que todos esses que a gente viu hoje, todas as unidades que a gente viu hoje, desenvolvem projetos de pesquisa, desenvolvem projetos de extensão, estão ali atuando diretamente com os estudantes, né? Então, é uma coisa realmente a se demarcar, né? Importante a gente ressaltar isso que acontece, né, nesses lugares, e que a gente às vezes conhece mais os museus pela visitação, pelas exposições, né? E não vê realmente, né, esse trabalho todo dos bastidores no museu universitário, às vezes não imagina o quanto a gente acaba se envolvendo, embora distante, como a Celina mostrou, se envolvendo com o ensino, né, com o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí, sobre a pesquisa, também eu acho muito importante a gente ressaltar que não só esses profissionais estão ali para dar suporte aos pesquisadores, mas estão também desenvolvendo as suas próprias pesquisas, produzindo, publicando, né, se aperfeiçoando, se qualificando também nessa área de pesquisa. E a respeito do ensino também é importante, Claudinha já falou nisso, né, é importante a gente também deixar bem claro aqui que quando a gente está falando que está com os estudantes, desenvolvendo projetos,
a gente não está formando ninguém na área, né? Isso é importante a gente deixar bem demarcado aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade, como a própria Cláudia disse, de divulgar a nossa área, divulgar a disciplina, de fazer com que esses estudantes que trabalham, às vezes, estudam em áreas afins, como a museologia, como a história e muitos outros cursos, conheçam a área da conservação, né? Porque, como aqui nós estamos no estado que não tem nenhuma formação de nível superior, nem pós-graduação na conservação e restauração, é muito importante o trabalho, eu acredito que seja muito importante esse trabalho que tem sido feito dentro dos laboratórios e dos museus, de divulgação da área, de qualificação dos estudantes, inclusive para verem possíveis saídas profissionais, né, dentro dos seus cursos, enfim. Então, eu queria agradecer novamente as meninas. Acho que agora a gente pode ler um pouquinho dos comentários, passar para as perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas direcionadas à Cláudia, à Celina. Vamos lá. Vou pedir ajuda para a Ludmila e para o Lucas, para eu sair aqui da apresentação. Elis, pode me ajudar nas perguntas? Posso. Enquanto Mara consegue voltar à tela dela, eu vou ler uma pergunta. Foi a primeira pergunta que apareceu. Ela foi destinada à Cláudia, foi feita por Silvana Borges, que gostaria de saber a respeito do projeto Permanecer, se ele capta especialistas que orientam a restauração, ou seja, outros profissionais podem se candidatar a colaborar com o projeto? Um abraço. Cláudia está mutada. Recursos para trazer especialistas. Como eu disse, o projeto dos azulejos, nós contamos com o trabalho voluntário da especialista em azulejos na Bahia, Zeila. Em relação, por exemplo, às pinturas no claustro, eu pedi informações e uma consultoria a Túlio Vasconcelos, que também é restaurador e com especialização em pintura sobre pedra. Então, assim, nós não temos recursos, né? A universidade está sem dinheiro, não tem dinheiro. E a gente conta com essa boa vontade, né, das pessoas de nos ajudar. E, obviamente, a gente tem que ter uma certa... qualquer dúvida, eu sempre estou pedindo informações às pessoas que têm um curso de especialização na área, né, ou em pedra, ou em azulejos, por exemplo, Sandra Teles, que ela está sendo responsável pelo projeto, ela já entrou em contato com vários profissionais também de Portugal. Então, assim, nós temos uma enorme vontade, né, de atrair, de trazer bons profissionais, mas, infelizmente, é tudo na base do voluntário, né? É na base daquela coisa, da cooperação, né? Sem, com isso, ter, infelizmente, recursos. Agora, veja bem, nós estamos, inclusive, com um projeto de fazer um mapeamento dos azulejos, tentar editais, e aí sim, né, com editais, com recursos, aí a proposta é essa, é contratar, e a coisa, ela se dá dessa forma profissional mesmo, né, pagando bons consultores, tanto na área de azulejos como na área de edificações. Então, é sempre uma luta, mas a gente, assim, coisa assim, bem legal que tem em toda a equipe é que a gente gosta daquilo que faz e a gente faz com muita vontade e vai atrás, né? Mas se você quiser vir colaborar com a gente, eu vou amar, viu, Silvana? Beijo, minha linda. Bom,
Tivemos uma audiência bastante grande para uma sexta-feira à noite. Essa é a mesa de encerramento dessa sala O. Se manteve constante entre os 50 e os 60 participantes. Eu queria parabenizar, agradecer a todos, né, que participaram. Foram várias pessoas se manifestando aí. Infelizmente não dá para fazer nominal a cada um. A próxima pergunta foi de Celeste Santos. Ela pergunta: esse período de pandemia trouxe algum dano para o trabalho de vocês? Bom, quem gostaria de responder? Alguém do Arte Sacra e alguém do MAI. Pode responder, Luiz. Responda, que eu já respondi. Vou responder. Então, é bem complexo, né? Um período o início da pandemia, inclusive, aqui em Salvador estava bastante chuvoso, né? Choveu muito. Então, a gente tem uma preocupação de fazer uma vistoria periódica no acervo, de estar sempre fazendo essa vistoria mesmo, para ver como que o acervo está, se está tendo uma infestação biológica, se as chuvas estão atingindo. A gente tem um problema crônico do telhado. Então, assim, não poderia ter sido muito pior. Mas, apesar da pandemia estar aí, a gente está tentando fazer um rodízio, todo um planejamento, uma organização para que o acervo sofra o mínimo possível e na iminência de qualquer perigo, a gente remanejar a peça, ou levar para a reserva, ou levar para o ateliê. Tivemos uma situação emergencial agora, no final do ano. Cláudia foi acionada, porque alguns azulejos estavam apresentando descolamento. Então, assim, a todo momento tem algum trabalho emergencial para ser feito, né? Mas, dentro do possível, a gente não, né, tá conseguindo caminhar com isso. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Cláudia? Eu posso falar, então, um pouquinho sobre o MAI, para deixar a Celina descansar. Bom, assim, da mesma maneira que Elis falou, né, nós temos problemas estruturais, né, nos museus da UFBA, parece ser uma questão generalizada mesmo, né, então, há problemas, né, então a gente tem que manter uma vistoria constante, né, então agora mesmo na pandemia, nós mantivemos a vistoria dos acervos, né. Inclusive, eu e Celina no MAI, a gente tentou desenvolver um formulário de diagnóstico para vistoria que pudesse... Mara caiu. Então, o que Mara estava falando é que nós fizemos um formulário para que qualquer pessoa ele pudesse responder esse questionário, né? Então, para diagnosticar de cara algum dano no acervo, né? Então, eram perguntas básicas, né, e aí essas perguntas seriam enviadas para nós, né, porque, assim, com a pandemia, o museu fechou, né, então as pessoas não estão lá compartilhando um ambiente como antes, não é para todos estarem lá, alguns não se sentem, inclusive, à vontade de estar no transporte público, de ir, né, ao museu. Então, assim, esse formulário, então, é para que qualquer pessoa mesmo que não fosse da área, ele pudesse, a partir desse formulário, identificar esses problemas e a partir dessas imagens que voltam para nós, né, a gente tentar aí fazer alguma ação que fosse possível no nosso trabalho, né. Pronto, Mara, só falei que nós fizemos esse formulário que qualquer pessoa, então, ele poderia preencher. E é bastante interessante também que, né, e óbvio, inclusive, que a gente tem percebido que nas vistorias, né, que o acervo que está condicionado da maneira adequada, né, na reserva técnica do acervo etnográfico, que é a nossa reserva técnica menor, o acervo menor, que a gente teve condições até hoje de proporcionar um armazenamento e um acondicionamento mais adequado, de acordo com os parâmetros da conservação, esse acervo tem se mantido bem, né, porque ele
está no invólucro correto, ele está com o acondicionamento correto, com o armazenamento correto. Então, mesmo nesse período de pandemia, a gente tem conseguido manter esse acervo dessa maneira, né? Diferentemente, talvez, do nosso acervo arqueológico, que não está hoje nas condições adequadas. Mas é isso, a vistoria não parou, acredito que em nenhuma das instituições museológicas da UFBA, né? Nós temos mais 7 minutos. A vistoria e alguns tratamentos emergenciais, né? Isso. Será que a gente responde mais alguma? Tem muitas perguntas tempo. Inclusive, ainda. Eu posso... Desculpa, Elis. Inclusive, vou emendar uma resposta... que as próximas eram para o Mai. Que eu vi a pergunta do Luiz Freire, né? Que eu ia emendar isso na minha resposta, né? Que a gente estava falando dos problemas estruturais. Então, o Mai, por exemplo, ele é um museu que foi instalado num sítio arqueológico, numa ruína, né, do século XVI, que foi restaurada pelo professor Mário Mendonça, mas que hoje está necessitando de um projeto de manutenção, de prevenção, de conservação preventiva, né? Ele é um local que é bastante úmido, como Celina mencionou, né? A gente, nas nossas medições, a gente sempre tem mais de 77, 78, sempre para cima, por cento de umidade relativa, né? Um local também que a temperatura é muito alta e um local que é pouco iluminado. Então, aí a gente tem um conjunto de elementos, né, que vão justamente dificultar o tipo de acervo que o mais salvaguarda, que é, em sua maioria, acervo de origem orgânica, né, de natureza orgânica, pelo menos os acervos etnográficos, como está na pergunta do Luiz. Então, realmente, não é um ambiente propício, né, e atualmente nós não temos sistemas de climatização, o museu não é climatizado, então a gente tenta trabalhar somente com a diminuição, às vezes, de uma ventilação natural, para diminuir um pouco a temperatura e a umidade, mas realmente não é um ambiente muito propício, né? Especificamente pelo local em si, né? Pela construção em si, né? E é um desafio, né? Como Celina comentou, é sempre um desafio, né? Acontecem muitos ataques de agentes biológicos, enfim, a gente está sempre tentando controlar. O nosso trabalho é muito baseado na conservação preventiva por isso. Isso aí. Bom, Silvana Borges pergunta se o MAI já realizou infestações no acervo, já realizou aplicação de tratamento de raios gama para desinfecção no acervo. Não, né? Não temos essa tecnologia ainda, né? Então, nunca fizemos esse tipo de trabalho, né? Até então é aplicação mesmo de produtos, e como eu falei, a gente tem buscado produtos que agridam menos, né? Então, é o que nós temos até então. E também agora a gente... Desculpa, Elis, também a gente tem, só para complementar, né? Como a Celina também mencionou rapidamente, a gente cada vez mais tem pensado na questão da origem desses acervos e dos povos indígenas como proprietários também dessas coleções, né? Então, a desinfestação, quando a gente fala de acervo etnográfico, é uma coisa que tem sido bastante discutida, né? E a gente tem evitado fazer qualquer procedimento mais interventivo, principalmente se vai usar algum produto tóxico, pensando em questões de repatriação, pensando em questões de uso, novamente, de vestimentas ou de acessórios, adornos, enfim. Então, também isso é uma questão que vem sendo discutida e a gente está tentando inserir no nosso cotidiano de trabalho também da conservação. Para encerrar, as duas últimas perguntas, eu vi elas são na mesma linha, que perguntam a respeito de como que os profissionais da restauração estão articulados para o reconhecimento da profissão. Antônio Marcos Passos pergunta como politicamente a profissão está sendo articulada no país, se há movimentação entre a gente com outros profissionais de outros estados. Vou responder rapidamente, porque a gente está acabando com o nosso tempo, mas, assim, essa mesa, o lançamento da Recore, é o nosso primeiro passo para a gente se articular, né? E acho que isso responde um pouco, né? Assim, é o começo de uma articulação. Sobre o processo de regulamentação da profissão, eu não vou arriscar falar exatamente em que pé que anda isso atualmente. A gente já teve um processo que chegou até o final, há uns anos atrás, né, e no final mesmo do processo acabou sendo vetado, né,
então a profissão não foi regulamentada, e até onde eu sei, se tiver até alguém no chat que quiser colaborar com essa resposta, até onde eu sei, esse processo está sendo retomado, né, para ser novamente dado encaminhamento, mas por enquanto a situação é essa de uma profissão sem regulamentação, infelizmente, né. Então eu acho, gente, que a gente... Desculpa, pode falar? Não, que estamos aqui na luta, né? É isso, né? E a Record também já se coloca à disposição para isso. Desculpe, minha querida, mas já está pedindo aqui as considerações finais por causa do tempo, viu? Então vamos... vocês querem dar alguma palavrinha para encerrar? Não. Não? Só agradecer a todo mundo. Viajar, foi ótimo. Isso, eu também quero dizer que eu estou muito feliz. Eu acho que hoje a gente, né, vem conversando e a expectativa é que esse dia chegasse para que a gente lançasse, então, a ideia de fato dessa rede, e aí também já deixo um pedido para quem, porque nós nos lançamos, né, enquanto rede, mas a gente também está buscando como regulamentar isso, até mesmo dentro da UFBA, nessas questões administrativas, que a gente ainda tem algumas dúvidas, não sabe bem como lidar. Então, se tiver alguém que possa nos ajudar com isso também, e é só isso, é só agradecer e dizer que nós estamos abertos, né, e convidando a todos para o diálogo, para a conversa, para essa interação que é necessária, como eu já disse, né, no nosso caminhar, na nossa profissão, né, então é isso. Elis? Muito obrigada a presença de todos, é só isso. Muito obrigada, gente, obrigada a UFBA, obrigada a Ludmila e Lucas, que nos deram suporte aqui hoje, obrigada a todos que participaram com a gente numa sexta-noite, e estamos aqui encerrando, então, o Congresso da UFBA 2021, muito obrigada, minhas colegas, minhas companheiras de Record, Rosana, também Sandra e Nádia, que não estiveram aqui hoje, mas também fazem parte da rede. Valeu, gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Paradunde, paradunde, paradum. Vera barunde, paradunde. Ve paradunde, paradunde, paradudum. Ve paradunde, paradum.